Quando se fala em personalizar ou customizar carros, um dos primeiros nomes que vem à mente de muita gente é, sem dúvida, a série Loucos por Carros. E isso não é nenhuma surpresa, considerando o enorme sucesso e a longa trajetória do programa no canal History. A atração também transformou seu apresentador, Danny Coker, carinhosamente conhecido como o Conde, em uma verdadeira celebridade mundial. A habilidade de Danny em levar a modificação automotiva a um nível completamente diferente, usando anos de experiência e inovação de ponta, fez dele uma figura lendária no setor. No entanto, após o fim do programa em 2021, começaram a surgir diversos rumores pela indústria automotiva sobre supostas tragédias que teriam atingido Danny. Mas afinal, o que é verdade e o que é mentira? É isso que vamos descobrir agora. Antes de se tornar uma estrela da TV, músico, produtor, mecânico famoso e dono da oficina Count's Customs, Danny era apenas um bebê recém-nascido em Cleveland, Ohio. Ele nasceu em 5 de janeiro de 1964 com o nome de Daniel Nicholas Coker II. Desde cedo, cresceu cercado por carros clássicos e outros veículos, já que seu pai trabalhava na Ford Motor Company. Assim como toda criança fascinada por brinquedos, Danny sempre quis entender como aquelas máquinas gigantes funcionavam. Percebendo o amor do filho por carros, o pai decidiu presenteá-lo com um Cruiser. E foi exatamente aí que tudo começou. Coker passou a mergulhar de cabeça no mundo da restauração e customização automotiva. Os carros se tornaram sua maior paixão, isso era evidente. Mas havia outra influência forte em sua vida: a música. Assim como o filho, o pai de Danny também era apaixonado por música. Ele foi vocalista barítono e tecladista do Cathedral Quartet, um renomado grupo de gospel do sul dos Estados Unidos. Paralelamente à carreira individual, ele também liderava a banda da família, o The Coker Family Singers, formada por Danny, sua mãe e seus irmãos. Não é surpresa nenhuma, então, que o jovem Danny tenha seguido os passos do pai. Durante a adolescência, ele teve uma formação básica em oficinas e estudos automotivos na Valley High School. Mas o verdadeiro aprendizado acontecia fora da sala de aula. Ele passava horas observando o pai trabalhar em carros antigos, modificando motores e restaurando veículos. Também aprendia com mecânicos experientes e especialistas do setor. Ajudava a desmontar carros, entendia a função de cada peça e aprendia como tudo se encaixava. Enquanto muitos desistiam de veículos considerados casos perdidos, Danny aprendia exatamente como trazê-los de volta à vida. Segundo o próprio Danny, a única educação formal que teve foi a do ensino médio, com aulas básicas de oficina e mecânica. O resto veio da prática, colocar a mão na graxa, desmontar tudo para entender como funciona e depois descobrir como montar novamente. Esse método prático e direto de aprendizado foi o que fez Danny se destacar entre tantos outros no setor automotivo. O que começou como um simples passatempo, rapidamente se transformou em um propósito de vida. Ao sair do ensino médio, não havia mais dúvidas sobre qual seria seu futuro. Apesar de não ter se formado de maneira tradicional, ele chegou a frequentar a Universidade de Nevada após o colégio. Com o passar dos anos, seu pai decidiu expandir os negócios e comprou o Canal 33, uma emissora de TV em Las Vegas. A emissora funcionava de forma independente, focada principalmente em conteúdo local e chegou a exibir produções como o clássico de terror Saturday Fright at the Movies. Foi justamente nesse programa que Danny ganhou destaque interpretando o personagem Count Cool Rider. Porém, pouco tempo depois, ele decidiu deixar a carreira de ator de lado para se dedicar totalmente à restauração e customização de carros e motos. O veículo que mudou tudo foi seu primeiro carro, um Camaro Z28 de 1979. Danny desmontou o carro inteiro e o transformou em um verdadeiro carro de corrida para as ruas. O sucesso desse projeto foi o empurrão definitivo para que ele seguisse carreira em tempo integral no mundo automotivo. Pouco depois, ele fundou a Count's Tattoo Company, unindo duas grandes paixões, carros e tatuagens. O negócio rapidamente se tornou popular entre amantes de tatuagem e entusiastas automotivos. Mas o grande sonho ainda estava por vir. Ele queria um negócio totalmente focado em customização e restauração de veículos. E esse sonho se concretizou com a criação da Count's Customs, em Nevada.
No início dos anos 2000, a oficina se tornou referência em qualidade, e não demorou para atrair clientes de peso, como Rick Harrison, da série Trato Feito. Harrison frequentemente chamava Danny para avaliar veículos clássicos e muscle cars, permitindo que milhões de telespectadores vissem seu conhecimento e talento na televisão. Essa parceria foi fundamental. O sucesso de Trato Feito era tão grande que o canal History começou a considerar spin-offs. Diante da habilidade única de Danny em transformar sucata em verdadeiras obras de arte, a decisão foi óbvia. Assim nasceu a série, mostrando o dia a dia da Counts Customs em Las Vegas. O programa estreou em 13 de agosto de 2012. No episódio piloto, Rick Harrison levou um Mustang Fastback 1968 em estado precário, pedindo que fosse transformado em uma homenagem ao clássico Bullitt. O resultado impressionou o público e consolidou o sucesso da série. A partir daí, a série só cresceu. Danny se tornou uma autoridade mundial em customização automotiva, atraindo celebridades como Alice Cooper, Ozzy Osbourne, Tommy Lee, Dee Snider, George Lynch e até integrantes do Judas Priest. Com fama, sucesso e espírito empreendedor, ele expandiu seus negócios, investiu em bares temáticos e transformou a Counts Customs em um verdadeiro ponto turístico de Las Vegas. E assim, de um garoto curioso em Ohio a um ícone da cultura automotiva mundial, Danny construiu uma história que vai muito além da televisão, uma trajetória movida à paixão, música, motores e muito trabalho duro. O Vamped é um estabelecimento único em Las Vegas, conhecido por sua mistura ousada de estética gótica, cultura de motocicletas e uma forte atmosfera de rock and roll. Mas, apesar da fama e do dinheiro, Danny acabou enfrentando uma série de problemas. Um simples caso jurídico mudou completamente o rumo da história e revelou um segredo sombrio e chocante que ele vinha escondendo há anos. Pela própria natureza de seus negócios, era esperado que Coker tivesse que lidar de vez em quando com dores de cabeça legais. Um exemplo aconteceu logo no início do sucesso do programa, quando um casal levou seu Ford Mustang 1967 para ser customizado, na esperança de que o carro aparecesse na TV. Em 2014, não muito tempo depois da estreia do programa, esse casal entrou com um processo de $50 mil contra a empresa de Coker. Eles alegaram que nenhum trabalho havia sido iniciado no veículo e que, pior ainda, o carro não correspondia ao projeto combinado. O caso foi resolvido rapidamente e claramente não era algo grave o suficiente para resultar em prisão ou detenção. Porém, 3 anos depois, um novo e muito mais sério problema veio à tona. Um processo de $75 mil foi aberto, envolvendo um ex-funcionário da Counts Customs, que supostamente recebia pagamentos da empresa em troca de substâncias controladas. Após investigação, foi descoberto que os narcóticos pertenciam ao próprio Danny. Como resultado, ele foi condenado a cumprir 30 dias de prisão. A notícia chocou o público e a indústria. A revelação de uma batalha não divulgada contra o vício em drogas caiu como uma bomba entre os fãs. Para muitos, era difícil acreditar que aquele homem carismático, visto como um exemplo e apaixonado por carros, estivesse passando por algo tão sério. Como era de se esperar, sua carreira e seus negócios sofreram impactos significativos. O futuro da série virou motivo de preocupação e a famosa oficina passou a ser alvo de críticas. Depois de cumprir a pena, Danny tomou uma decisão importante: seguir firme no caminho da sobriedade. Com a mesma resiliência e dedicação que sempre demonstrou nos negócios e na televisão, ele resolveu reconstruir sua imagem. Desde então, apesar de novos problemas legais pontuais, ele não voltou a ser preso e conseguiu reconquistar o respeito de clientes e fãs, graças à sua transparência e compromisso com a recuperação. Essa dedicação também se estendeu à música. Seu clube, o Counts Vamped, teve um papel fundamental em manter viva sua paixão musical. O local rapidamente se tornou popular entre moradores e turistas, graças à atmosfera única criada a partir do amor de Danny pelo estilo retrô e pelo rock. Durante uma das noites semanais de Jam Session, o guitarrista responsável pelo evento descobriu que Danny também era músico e o convidou a subir ao palco para cantar.
Com o tempo, outros músicos se juntaram, e aquele grupo improvisado acabou se apresentando junto de forma surpreendentemente harmoniosa. Segundo o próprio Danny, tudo parecia real, natural. À medida que a série se tornava um sucesso ainda maior, a banda também ganhava notoriedade. Apesar de tudo parecer um conto de sucesso, poucos fãs sabem que Danny não construiu tudo sozinho. Por trás do glamour, existe uma vida pessoal discreta, marcada por seu casamento de longa data com Corey Coker, uma musicista talentosa e empresária dedicada. Muito antes de Loucos por Carros existir, os dois já compartilhavam o amor por carros e rock and roll. Da Count 77 a Count's Customs, Corey sempre teve um papel fundamental, especialmente no Count's Vantage, onde atua diretamente na administração. Ela é considerada a força silenciosa que mantém tudo funcionando com eficiência. Mesmo com carreiras intensas, o casal sempre evitou expor demais a vida pessoal. Outro boato que preocupou o público foi sobre uma possível crise de saúde enfrentada por Corey, que a teria afastado temporariamente do clube. Houve até rumores falsos na internet alegando que ela teria falecido em um acidente de carro. Embora nada disso tenha sido confirmado, fãs demonstraram apoio e enviaram mensagens positivas. Quando Corey retornou ao trabalho, a reação foi de alívio e alegria. Após 10 temporadas e 184 episódios, a série chegou oficialmente ao fim em 2021. Mesmo assim, o programa foi consagrado como um dos maiores sucessos do canal History. Muitos fãs ainda esperavam por uma renovação, mas ela nunca aconteceu. Ainda assim, Danny manteve as portas abertas para o público. Ele continua sendo dono da famosa oficina, que oferece visitas gratuitas diariamente, exibindo algumas das customizações mais marcantes do programa. O local também abriga um pequeno museu para os fãs mais apaixonados. A verdade é que a série mudou a forma como os reality shows automotivos são feitos. O programa conseguiu unir aspectos técnicos da restauração de carros com histórias humanas, algo pouco explorado antes. Esse modelo abriu caminho para outros programas explorarem nichos e comunidades menos conhecidas. Mesmo anos após o fim do programa, ele não mostra sinais de desaceleração. Ele segue ativo como mecânico famoso e artista musical, com 2 álbuns completos lançados. Embora rumores sobre sua saúde apareçam ocasionalmente nas redes sociais, não há nenhuma indicação concreta de que ele enfrente problemas atualmente. Para evitar golpes, Danny chegou a alertar seus fãs na plataforma X, esclarecendo que possui apenas uma conta pessoal e que existem diversos perfis falsos usando seu nome. Hoje, estima-se que Danny tenha um patrimônio em torno de 4 milhões de dólares e uma coleção impressionante com mais de 100 veículos, incluindo cerca de 70 motocicletas e quase 55 carros, alguns herdados de seu pai, falecido em 2008. Mesmo longe da TV como antes, seu legado permanece forte. Ele conseguiu conectar um nicho específico ao grande público, tornando algo complexo mais acessível e empolgante. Sua história é um verdadeiro exemplo de resiliência, da paixão de infância pelos carros, passando pelo sucesso estrondoso até os momentos mais difíceis. A jornada de Danny inspira muita gente a não tirar o pé do acelerador dos próprios sonhos, até chegar ao destino desejado. Se você gostou do vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E antes de sair, confira o vídeo que está aparecendo na sua tela agora.